Bom dia. Aqui quem está falando é Yuri. Eu sou engenheiro civil e engenheiro estrutural, na verdade. E hoje eu estou fazendo um vídeo, né, para auxiliar os meus alunos na disciplina de concreto protendido. Os demais alunos que devem estar assistindo também esse nosso vídeo, né, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, pessoal, eu vou mostrar para vocês basicamente o cálculo de uma laje protendida, mas a gente vai fazer, na verdade, duas coisas interessantes. Não sei se vocês conseguem ver aqui, isso aqui é uma vista aqui em corte. Esse aqui é de uma estrutura que ela vai ter aí mais ou menos 20 metros de comprimento do seu maior vão, depois 10 metros, depois 5 metros em balanço, com uma carga pontual aqui na extremidade, da ordem de 500 quilos por metro. Vai ser uma carga aí uniformemente distribuída. Essa laje aqui, vista de cima, né, ela tem mais ou menos 5 metros de largura, né. A espessura dessa laje a gente vai comentar hoje, basicamente para ver aí um dos potenciais do concreto protegido. Essa espessura aqui ela vai ser definida ainda. A laje ela vai ter uma carga ali, permanente de 1 tonelada por metro quadrado e uma carga acidental também de 1 tonelada por metro quadrado, tá. O objetivo dessa aula de hoje é basicamente despertar, né, o interesse talvez pelo concreto protegido e as suas, vantagens, né, perante ao concreto armado. Existem determinadas situações e problemas, né, que a gente não consegue aí estar trabalhando com concreto armado, como o próprio exemplo de hoje, tudo bem? Essa laje aqui vai ter uma altura até o nível do piso de 3 metros, e vamos modelar ela aqui no nosso TQS, tudo bem? Vou começar então, pessoal, fazendo a própria modelagem dessa estrutura toda. Como é uma estrutura simples, a gente pode fazer a modelagem pelo TQS sem precisar necessariamente de uma arquitetura, né. Então vamos aqui em um novo, vou criar um novo edifício, vou chamar ele de laje armada, somente. Vou clicar aqui em OK. Aqui para essas informações eu vou botar algumas informações que já vem por default no meu TQS, mas vou botar aqui o título do edifício, laje em concreto. O título do cliente vou botar eu, o endereço da obra eu vou botar aqui em Brasília, onde eu moro, né. As plantas vão ter prefixos de estruturas, a gente não vai entrar nesse mérito hoje, apenas no mérito aí de, modelagem e avaliação estrutural, tá. O modelo aqui eu vou considerar o modelo 4. Ele é o modelo em que a gente vai apenas dimensionar a laje isoladamente, né. O TQS ele permite isso. Se eu estiver fazendo análise de uma estrutura hiperestática, que na maioria dos casos será, né, em que a proteção ela altera o estado de tensão da estrutura, é interessante que você analise com o modelo 6, né. Hoje, como o nosso objetivo é somente avaliar a laje, eu não vou avaliar os efeitos que a proteção vai gerar numa estrutura, então eu vou calcular com o modelo 4. Coisa importante, né, eu gosto de desabilitar isso daqui, para a gente não ter uma interação com isso por hora. Processo P-delta a gente não vai falar ainda também, né, existem outros vídeos aí no nosso canal que você pode estar, se assemelhando a isso, né. Bom, pavimentos. Vou declarar então um pavimento fundação, acima do pavimento fundação vou declarar um pavimento cobertura, tá. Essa cobertura, como a gente viu ali eh, no nosso no nosso corte, ela tem 3 metros ali de pé direito, tudo bem? Vou declarar aqui como sendo cobertura. E a princípio, pessoal, eu não vou declarar este pavimento como sendo de proteção. A gente vai calcular ele em concreto armado primeiro, para vocês verem as diferenças para o concreto protendido, beleza? Aqui materiais, eles vão estar sujeitos à classe de agressividade ambiental. Lembrando que o concreto protendido, ele tem maiores níveis digamos assim, de critérios para serem atendidos em relação ao concreto armado, né. O concreto protegido ele é muito mais sujeito, né, à corrosão, por exemplo, né, e à agressividade do meio. Eu vou botar aqui tudo começando como classe C40, porque é uma estrutura arrojada que nós iremos fazer. Lembrando que, novamente, essa classe de agressividade ambiental e os próprios cobrimentos vão estar em função, né, da agressividade do meio, né. Você alterando a agressividade do meio, você altera necessariamente esses cobrimentos, tá. As cargas aqui por hora, eu vou adotar aqui como sendo uma estrutura que não vai receber elevados pesos ou equipamentos durante muito tempo, tudo bem? Isso aqui é como se fosse um edifício comercial, perdão, residencial. O terceiro item aqui, na verdade, é um edifício comercial e o último é bibliotecas e arquivos. Lembrando que você que quando clica aqui em uma dessas opções, os fatores PSIS, que são aqueles fatores que vão estar avaliando a simultaneidade, né, de ações
acidentais, altero, né. Isso pode impactar significativamente o dimensionamento e as flechas, né, da estrutura, né. Vou deixar assim por hora. O vento, eu vou apagar também aqui, porque ele não é o objeto de estudo, né, nesse nosso estudo de caso, tudo bem? Por último, pode deixar aí critério, a gente não deve alterar nada mesmo não. Vou clicar só em OK. Aqui na minha laje da edificação ele criou, laje armada. Para fazer a modelagem dessa estrutura é muito simples. Basta clicar em cobertura, aqui está o nosso modelo estrutural, clicar 2 vezes nele. Ele vai abrir aqui a abinha de modelo estrutural. A nossa cobertura, né, vista por cima, vou desenhá-la aqui rapidamente, mas ela, como a gente falou, né, ela vai ter 20 metros de vão livre na sua maior extremidade, e a gente vai ter aí basicamente 6 apoios. Então mais ou menos aqui. Então em vermelho eu vou destacar aqui, vou ter um pilar aqui, outro pilar aqui, um pilar aqui, outro aqui, outro pilar aqui e vou deixar a laje ali em balanço. Tudo bem? Isso aqui é uma vista em planta de uma estrutura, tá? Entre os pilares eu vou botar só uma viga aqui, entre um e outro. Deixa eu botar que tá de azul, para a gente conseguir fechar ali o pano da laje. Vou botar aqui uma viga, outra viga aqui e outra viga aqui. E essa parte aqui preta eu vou adotar como sendo um contorno, né, um fechamento de borda. Vou mostrar isso para vocês aqui no TQS. Né? Que aí a gente vai definir aqui uma laje número 1, a laje 2, a laje 3. Serão 3 panos de laje, mas a gente irá calcular a proteção para os 3. Beleza? Bom, aqui então vou botar pilares, vou chutar aqui pilares de dimensão qualquer. Então vem aqui na aba, estava em modelo, vem a aba pilares, dados atuais, vem aqui em seção, vou botar pilares retangulares da ordem de 25 por 25. Tudo bem? Esses pilares, as dimensões mínimas têm que ser aceitas em normas, né? A NBR 6118, ela estipula, né, dimensões mínimas aí, é importante que você esteja atento a isso. Também a área mínima, né, que é 360 centímetros quadrados. Vou clicar aqui, OK. Vou clicar em inserir, né? Eu vou inserir, pessoal, na coordenada 00, tá? E aí fica mais fácil, você ir em qualquer lugar, mais fácil, né? Inserir aqui o pilar, eu vou transportá-lo, né, para a coordenada 00, para facilitar ali a criação de uma malha. Vou mover aqui, botão F de ponto de referência, vou ir para o lado, 0, 0. Pronto. Clicando aqui no cubo mágico, ele pega e vai definir ali o pilar no ponto dele, né? Bom, pessoal, estou vendo que eu vou criar então a nossa estrutura sem necessariamente ter uma arquitetura, né? Vou habilitar aqui embaixo o comando ortogonal. O comando ortogonal ele permite, né, que a gente sempre copie, crie, faça elementos sempre em ângulos de 90 graus, né? Dessa forma a gente consegue obter, né, uma perfeição geométrica. Vou aqui selecionar o pilar, vou clicar aqui em copiar, clico o botão F de faca, clico no centro aqui, vou arrastar 20 metros. Como o TQS está em centímetros, eu multiplico por 100, né? Então 2.000 centímetros. Mas se você pegar aqui e for fazer a cotagem, vem aqui cota de centro de pilar até centro de pilar, tem ali, né, 2.000 centímetros, que equivale a 20 metros. Vou apagar ela. Depois vou selecionar aqui de novo, copiar, botão F, clico no centro, arrasto, mais 10 metros, 1.000 centímetros. Beleza? Vou copiar agora esses dois aqui para baixo, esses três na verdade, F, clico no centro, arrasto, vou copiar aqui 5 metros, 500 centímetros, que tá bom. Lembrando que a gente está fazendo, perdão, a modelagem aqui no pavimento cobertura, né? Se eu descer para o pavimento fundação, observe que primeiro o pilar ele vai ficar menos vermelho e aparecerá umas linhas, ó, indicando onde o pilar nasce, né? A gente vai ficar modelando ainda na cobertura. Agora, pessoal, bem simples, vou fazer a inserção de vigas. Eu vou botar vigas aqui, geralmente a gente usa 10% do vão, né? Vem aqui em dados atuais, seção barra carga, vou botar as vigas da espessura do pilar, em altura 50 centímetros, que são 10% do vão. Vou clicar aqui em inserir. O TQS a gente sempre insere de baixo para cima, tudo bem? E sempre da esquerda para a direita. Então, de baixo para cima, de baixo para cima.
beleza? Tranquilo, né? Se a gente for ver aqui essa nova interface TQS 3D, você consegue ver os pórticos formados, né? Se eu quiser aqui habilitar o 3D da estrutura, na sua vista renderizada, né, fica assim. Ficou bem legal, né, essa nova versão. Já lançou a versão V23, né, que ela ainda tem mais interface 3D, né, mas essa V22 aqui já é muito boa, beleza? Bom, por último, vou fazer o fechamento de borda aqui, venho em lajes, vou fazer fechamento de borda, vou clicar numa extremidade até uma outra extremidade de pilar, ó. Clico do Enter, ele cria essa linha magenta, indicando que é um fechamento de borda. Fazendo isso aqui desse lado também, ele vai criar um X em azul. Esse X aqui em azul vai indicar que aqui dentro pode ter, né, uma laje, que já tem aqui um contorno de laje definida, tudo bem? Se esse X azul ele não aparece, a gente não consegue inserir uma laje, tudo bem? Farei o mesmo procedimento aqui do lado. Tudo bem? O comando é bem simples, né? Clique em fechamento, clico, arrasto, são 5 metros esse vão, então 500 centímetros, dou Enter. Desço o mouse, eu tenho que botar 500 centímetros, mais o somatório dos pilares, né? 525, dou Enter. Chego até a extremidade, clico e dou Enter. Ele fecha. O Enter você pode clicar na tecla Enter ou botão direito do mouse. Agora eu já tenho aqui os 3 panos, né, de laje aptos para receber. Agora essa aqui é uma parte importante, né? Qual que é a espessura de laje, né? Essa é a primeira dúvida, né? Quando a gente vai pré-dimensionar elementos de concreto armado, se for uma laje pretendida, geralmente a espessura da laje, ela sempre tem que ficar em relação ao maior vão dividido por 40, tudo bem? O maior vão, né? Dividido aí por 25, beleza? Então, se a gente pegar o maior vão aqui, que são 20 metros, então 2.000 dividido por 40, a gente vai ter aqui em torno, se eu não me engano, são 50 centímetros. Beleza? Se a gente pegar o maior vão, novamente, né? Dividir por 25, a gente vai ter aqui em torno de 80 centímetros. Uau, professor, mas isso daqui não é muita coisa? É muito, naturalmente. Por quê? Porque o vão é muito grande. Isso daqui, pessoal, é interessante que você saiba, apenas para concreto protendido, né? Esses vãos são um pouco diferentes para concreto armado. Isso aqui somente para lajes. Se a gente estiver falando de vigas, existe um outro intervalo aí, mas que não é objeto de estudo desse vídeo. Beleza? Eu vou começar chutando então a menor espessura possível para laje de 50 centímetros, que é muito pesado. Só para se ter a ideia, né, do peso próprio da laje, a gente calcula dessa seguinte forma. Então, o peso próprio da laje, ela sempre é calculado pelo peso específico do concreto. Ele aqui é em torno de 25 kN por metro cúbico, considerando a armadura, né, multiplicado ali pela espessura da laje. Fazendo os cálculos, você tem 25 kN por metro cúbico vezes a espessura da laje, 0,5 metro, né? A gente vai ter aqui em torno do peso próprio de 12,5, né? 12,5 kN por metro quadrado. Isso aqui em tonelada, pessoal, é 1,25 tonelada força por metro quadrado, né? Se você observa o peso de carga permanente que a gente vai adicionar ali em cima, que é a sobrecarga, está em torno de 0,1 tonelada, né? Então a nossa laje de concreto, ela pesa cerca de 10 vezes a mais, né, do que aquele valor de carga de sobrecarga. E também 10 vezes a mais do que a carga acidental. Ou seja, né, o que é importante a gente destacar sobre isso? Estruturas de concreto armado são muito pesadas. Geralmente pontes, viadutos, esses elementos, eles têm que mais de 50%, né, até 75%, né, pode ir, né, do seu momento resistente, é somente para suportar o peso próprio. Isso é muita coisa, tá? Bom, voltando aqui, eu vou então agora definir essas lajes. Venho aqui em lajes, dados atuais, venho aqui em seção barra carga, vou definir aqui uma laje maciça, poderia ter outras opções de laje, mas para essa situação, uma laje maciça de 50 centímetros. Vou inserir aqui as cargas
de 100 quilos de sobrecarga, carga permanente, 100 quilos de carga acidental. Vou clicar aqui, ok, ok. Para inserir, basta clicar em inserir, clico aqui, botão direito do Enter, né. Novamente, botão direito, ele repete o último comando, clica em cima, botão direito novamente. Mesmo procedimento. Perfeito? Agora já temos aí as 3 partes lançadas, né. Se nós formos ver a renderização, ficou uma coisa bacana, né. Ou seja, né, isso aqui é uma laje muito espessa, né, para o tamanho do vão, né. Lembra um pouquinho alguns dos monumentos que a gente tem aqui no Brasil. Tudo bem? Pode ser usados aqui como uma cobertura de, uma rodoviária, por exemplo, ou de um ponto de ônibus, ou alguma coisa que tenha um caráter esteticamente apelativo, né. Vou fechar aqui. Bom, a última coisa que você deve fazer, antes de, salvar o modelo, é lançar aqui a nossa carga, uniformemente distribuída. Se a gente se recorda ali do nosso desenho, tem uma carga aqui de 500 quilos por metro. É uma carga que poderia simular ali uma plot banda, né. Eu botei ali de propósito para mostrar, né, o potencial ali do concreto pretendido. É uma carga elevada. Eu vou vir aqui então em cargas, inserir uma carga, distribuída linearmente. Vou botar aqui 0,5 tonelada, inserir, ok. Vou clicar aqui nessa extremidade até a outra, do Enter, né, e lança aqui, fica em laranjinha, né. Uma coisa importante, quando ele for criar a malha aqui, da nossa grelha, essa carga não necessariamente vai estar exatamente num ponto específico, então eu vou mover ela, né, 10 centímetros para a esquerda, até porque quando a gente considera ali, o centro de massa de um tijolo, ele não fica, logicamente, na extremidade da laje. Se você observar aqui, a gente tem a nossa laje, a ponta dela ali, e o nosso tijolo ele se encaixa aqui, né, tudo bem? Então se você pega um tijolo aí depende da espessura do tijolo, né, mas o tijolo de 19, por exemplo, né, o centro de massa dele logicamente está ali a metade do tijolo. Então eu vou considerar aqui, para fins práticos, 10 centímetros de distância, né. Isso retrata de forma mais real, né, esse problema. Logicamente, tá, pessoal, isso daqui é a minha visualização do problema. Tem engenheiros que vão deixar aqui mesmo, enfim, varia, né. Você deve sempre trabalhar com base naquilo que você acha mais seguro ou que retrate melhor a realidade. Não necessariamente eu consigo pegar a carga, tá vendo? Eu posso ter pegado ali o fechamento de bordo. Isso é um pouco difícil, ó, não necessariamente estou conseguindo pegá-la. Então, um comando simples aqui é o editar filtro. Eu vou selecionar apenas cargas lineares, clicar OK. Agora, tudo aquilo que eu selecionar, né, ele só seleciona as cargas lineares. Botão direito, mover. Vou clicar no comando F de referência. Clico aqui no ponto, na extremidade, vou arrastar 10 centímetros do Enter. Beleza. Pronto. O modelo já está pronto, foi bem rapidinho. Vou salvar aqui no disquetezinho, ele salva apenas o modelo estrutural, tá? Se eu fechar essa janela aqui, né, ele vai atualizar a minha janelinha no TQS, o modelo estrutural foi salvo, né. Uma última coisa que eu gosto de fazer antes de mandar processar, é avaliar a consistência da planta. Não há erros de consistência, geralmente se tiver erros como, por exemplo, dimensões inferiores àquelas permitidas, erros de lançamento, faltas de continuidade de elementos, uma viga voando, por exemplo, ele aponta. E aqui quando a gente clica processar o pavimento, ele vai pegar a planta de formas e ler, né. Então ele vai conseguir lá interpretar isso. Se essa janelinha branca aparece, com toda certeza o seu modelo vai ser processado. Eu gosto de fazer isso no pavimento, de cima e todos os outros pavimentos, né. Consistência, ver se tem algum erro, não tem, fechar, salvar. Beleza? Bom, como a gente está no modelo 4, os próximos passos agora, eles são passos, apenas para o cálculo da laje, tudo bem? Então a gente vai fazer esse mesmo procedimento para a laje de concreto armado e a mesma para laje de concreto protendido. É muito simples. Primeiramente, na sua árvore da edificação, a planta em questão deve ficar selecionada. Então, como a nossa laje está na cobertura, eu seleciono a cobertura. Venho aqui em formas, extração dos dados da forma, fazer o processamento da planta de formas e eu vou gerar o desenho da planta de formas. Clicar em OK. Quando ele dá OK aqui, ele já leu a geometria e já criou o meu desenho aqui em DWG. Vou agora para a próxima aba, que é a aba de grelha. Quando eu clico nela, a aba aqui em cima muda, né, observe. Agora é bem simples o procedimento. Vou clicar aqui, geração do modelo. Vou clicar em todos, exceto o penúltimo.
Então ele vai fazer o processamento, né, dessa grelha. O que que ele está fazendo, né? Ele vai pegar a nossa planta de formas e fazer basicamente uma grelha e aplicar as cargas. Perfeito. Aqui ele já montou uma grelha. Então você pode ver, né, ela tem uma malha aqui, né, direitinha. Ela não fica perfeitamente distribuída, né? A gente vê ali algumas pequenas imperfeições, mas aqui pode ser alterado se desejar. Eu já vou pedir para ele alterar agora para ficar mais fácil. Vou ver aqui em critérios, critérios gerais. Ok. Aqui, pessoal, é muito simples. Na parte de elementos finitos, na verdade, não é aqui. É lá em forma. Na parte de formas aqui, perdão, clica aqui, critérios de projeto, vou clicar em OK. Quem quiser fazer isso, não é obrigatório, tá? Mas aqui na nossa geometria, onde é que tá aqui? Deixa eu ver, acho que critérios, acho que era o critério de laje. Não, não era aqui não. Acho que era grelha mesmo. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Perdão, pessoal. Então era lajes planas aqui. Critério de lajes planas. Na lajes planas eu vou pedir para ele fazer uma discretização de 0,25 metros. Ou seja, o tamanhozinho das nossas barras é de 0,25. Mesma coisa na malha. Vou botar aqui 0,25. A gente vai criar dessa forma uma malha um pouco mais espessa, ou seja, vão ter mais elementos de grelha, mas ela vai ser mais uniforme, né? Vou clicar aqui, sim, e pedir para ele fazer de novo. Então, geração da malha. Observe que agora essa densidade de malha ela vai ser alterada. Isso aqui é melhor porque ela transforma de forma mais organizada, né, os esforços, né? Então, se você clica aqui, ó, observe que todos estão bem encaixados agora. Como tudo está em múltiplos de 5 e 10, né, barras de 25 ficam melhores encaixadas na malha. Bom, continuando, vou pedir para ele fazer a extração do desenho da grelha novamente. E a última parte é cálculo dos esforços. O que, que o TQS está fazendo aqui, né? Ele vai pegar todas essas barras, né, que têm propriedades geométricas e mecânicas. Ele vai pegar aquelas cargas, que ele vai transformar elas todas em cargas de nós, né? E aplicar em todas as interseções das grelhas, né? Das barras das grelhas. E com isso ele vai conseguir determinar as deformações e esforços. Então o método da grelha, ou método da grelha equivalente, é um método de análise matricial, em que os esforços são definidos através, né, da criação de uma malha. No concreto armado 1, né, quando a gente calcula lá lajes, a gente utiliza um método misto, né, método de Bares ou método de Marcos, para determinar ali os esforços numa placa, né. É um método bem diferente, né, aquele lá é um método aproximado, isso aqui é um método numérico. Beleza? Ou seja, calculando os esforços aqui, né, eu vou conseguir visualizar a grelha. Olha que interessante. Se você clicar em estado limite de serviço, ele não vai permitir, né? Porque a gente está no módulo 4. Então, estado limite último. Aqui, observe, ele criou a nossa malha, né, direitinho. Aqui a gente consegue ver todos os esforços, né, que a gente dimensiona. E a gente também pode ver os deslocamentos, cargas e reações. Aqui do ladinho a gente consegue ver as combinações, né, referentes a cada tipo de ação. Então, por exemplo, se eu clico aqui em peso próprio, eu peço para ele mostrar o deslocamento, ele vai mostrar o deslocamento aqui na minha grelha. Eu vou aumentar aqui um pouquinho para mostrar a quantidade, né, de deslocamento. Então ele está dando aqui em torno, né, de 5 centímetros. Tá, então o ponto maior aqui, se eu chegar pertinho e pedir, né, tirar esse arco-íris aqui, ele mostra os valores, né, deixa eu diminuir aqui o textinho, né. Então o valor ali aqui naquele ponto é em torno de 4 centímetros, apenas de peso próprio, né. Outra coisa interessante que a gente pode observar aqui, gente, é o seguinte, que interessante, né. Se eu exagerar o diagrama de deformação, a gente vai ver duas coisas curiosas. Primeiro, naquela região onde tem o maior vão, ela está dando uma deformação de 5 centímetros, máximo, né? E no nosso balanço está dando uma deformação ali de 2 centímetros da ordem, né? Vamos ver aqui. Está dando ali da ordem de 1,50, ali 1,58. Mas uma coisa que é mais peculiar é que o vão central, aquele vão de 10 metros, ele na verdade está indo para cima.
Ué, professor, ele está indo para cima em torno de 0,43. Isso é basicamente mecânica dos materiais, né? Aqui a gente tem o nosso pórtico visto pela lateral, o corte, e aqui a nossa simplificação desse modelo, né? O entendimento que é uma viga de faixa unitária, né? Que apoia, tem três apoios. A linha azul, pessoal, é a nossa deformada. Então aqui a gente deformou em torno, né, de 4,87. Vou botar negativo que foi para baixo. E aqui ele subiu em torno ali de quanto? Acho que foi 0,43, não foi? 0,43. E aqui, né, a gente teve uma caída, né, de menos 1,50 em média, né. Então, naturalmente, né, se eu aplico carga, se eu puxo essa laje para baixo, e a ponta aqui também a gente puxa para baixo, né, observamos que aqui em cima a laje subiu. Isso é interessante porque vai refletir, logicamente, nas armaduras, né, e também vai se refletir no traçado do cabo, tá. Então a laje 2 ela está subindo, né, em relação à laje 1 e laje 3. Isso é uma coisa importante de avaliar. Outra coisa importante da gente observar isso é o próprio diagrama do momento fletor. O diagrama do momento fletor, o que que ele nos mostra aqui, ó? Uma vista aqui na lateral. Mostra pra gente exatamente isso. É um diagrama que, quando ele visto pela lateral, você tem ali basicamente, né? Tem um pouco de engaste aqui simulado pela viga, né? Vou pedir até para ele sumir com as barras das vigas. Vou clicar aqui em parâmetros de visualização. Vou pedir para ele sumir com as barras das vigas. Então, vamos ocultar aqui as vigas. E aí, nesse caso, o diagrama de momento fletor ele é interessante, né? Porque ele vai ter um momento positivo máximo no meio do vão. No balanço, ele vai ter um momento negativo no apoio, né, onde é esperado. E na viga central, a gente vai ter momentos negativos. Isso quer dizer o quê, professor? Ele está basicamente nos mostrando isso aqui, ó. O momento fletor está indo dessa forma. Tudo bem? Então, lembrando que a nossa conversão do momento fletor positivo embaixo, né, negativo em cima. Então, aqui a gente está tendo uma atração das fibras inferiores. E aqui a gente está tendo uma atração da fibra superior. Está aqui fibra inferior. Enquanto que ali a gente está tendo uma atração da fibra superior. É interessante observar isso, né? A mesma coisa para cá. Então, se a gente fosse armar isso daqui em concreto armado, a gente botaria as barras, né, da armadura naquelas fibras tracionadas, e aqui ficaria dessa forma, né? Que interessante. Correto? Onde existe tração na fibra é onde a gente posiciona as armaduras, né? Curioso, né? E a mecânica do material também não falha, né? Ou seja, a gente vai ter que repensar, né, a nossa armadura. Bom, por último, né, vamos fechar aqui. Vou pedir agora para ele transferir esses esforços para laje, para nossa laje de concreto armado. Aí agora a gente vai no íconezinho do lado, lajes, vem aqui editor de armadura, é um editor rápido de armadura. Aqui a gente está a nossa cobertura, aqui é só concreto armado. A gente pode ver aqui os diagramas de momento fletor, né? Que a gente pega, ele vai pegar lá o momento máximo, daquela que a gente viu, distribuir em faixas aqui, né? Então a gente está com momentos aqui em torno de 50 toneladas metro, né? Por metro, né? De laje. Os momentos em azul cian, né? Eles são positivos, momentos vermelhos são negativos, né? Então observe, né? Interessante, né? E aí o que o TQS faz, né? Ele pega esses diagramas, né? Que estão ali por barra, né? E ele transforma isso numa faixa para conseguir dimensionar, né? Então olha que coisa bizarra, né? Quando eu boto armadura, ele ainda não calculou armadura. Eu venho aqui em armaduras. É interessante destacar que tem que estar o momento fletor positivo, né? Numa outra direção. Vou pegar aqui a armadura, vou pedir para ele dimensionar todas as armaduras. E olhem o absurdo, né? De armadura que ele está botando aqui, né? Então, a armadura positiva, ele está dando aqui fios de 50 milímetros a cada 5 centímetros, né? Ou seja, para essa aplicação aqui, logicamente, concreto armado não seria possível, né? Eu particularmente nunca vi uma bitola de 50 milímetros em canteiro de obra. No máximo que já vi foi 32, né? Mas a gente está habituado a trabalhar com barra de 16, no máximo 20, né? E o espaçamento é muito baixo, né?
Então nem se fosse possível a gente comprar esse material, esse espaçamento seria factível, né, porque a barra já tem 5 centímetros, né, se você vai botar ela a cada 5 centímetros, a gente não tem espaçamento para passar agregado nem nada do tipo. Ou seja, né, apesar do TQS detalhar, matematicamente, fisicamente não é possível, né. Interessante, né, ele só calculou a armadura positiva, negativa ele não calculou. Então negativa a gente clica lá nos diagramas negativos, armaduras, dimensionar todas, sim. Naturalmente naquela região ali onde não vai haver flexão negativa, não tem armadura, e aqui já tem, né. Então fio de 20 aí a cada 10, né. Interessante, né. Tá, vamos salvar esses desenhos aqui para a gente deixar ele guardadinho, para a gente comparar depois com a nossa armadura protendida. Vou fechar aqui e salvar. Tá, elas já estão aqui dimensionadas, né. Logicamente ele deu um erro, né, impossível de dimensionar por causa que aquilo é um cavalo, né. E a última coisa, pessoal, que eu esqueci de comentar, voltando lá ali na nossa grelha, a gente viu só o peso próprio, né, flecha de peso próprio, tá. Olhando aqui numa opção melhor, pronto, tá. Então de peso próprio, a gente teve uma deformação ali em torno de 4,8 centímetros. Só que o concreto armado, né, pessoal, com o tempo a gente tem alguns fenômenos associados a deformações lentas, né, que é a própria fluência. Então quando a gente clica aqui em estado limite de serviço para combinação permanente, ele vai botar não somente a carga de peso próprio e a sobrecarga, quanto 30% da carga acidental. E ele vai pegar essa flecha e multiplicar pelo coeficiente de fluência do TQS. Então, na verdade, a flecha que realmente essa estrutura vai ter daqui a 30 anos pode chegar a 13 centímetros, né? Que isso é um absurdo, né? Imagina você ficar abaixo de uma laje que pesa 1,5 toneladas por metro quadrado, né, considerando todas as cargas, e ela está se deformando 13, quase 14 centímetros. É bastante, né? Então isso é uma coisa que é praticamente impraticável. Se a gente for fazer aqui o cálculo, né, da flecha possível, então se a gente pega e utiliza, né, o L sobre 250, então 20 metros, né, dividido por 250, existiria a possibilidade de ter 8 centímetros de deformação. Logicamente, isso aqui também, apesar de ser normativamente permissível, a gente não trabalha com esses intervalos, porque 8 centímetros é muito, né? Para sensibilidade ali de visão humana é muita coisa, apesar de ser um vão muito grande. Geralmente a gente trabalha ali com L sub 350, e eu ainda acho que para essa aplicação seria pouco, uns 5 centímetros, né. Isso seria a flecha permissível, né, ou permitida, perdão. Tá, então 13 centímetros é mais que exagerado. No concreto protendido a gente vai tentar zerar essas flechas todas, né, esse que é o objetivo. Vou fechar aqui. E agora, pessoal, vamos projetar em concreto pretendido, pode ser? O que que eu farei, né? Eu vou pegar essa nossa laje, clicar em edifício, vamos vir aqui em editar e eu vou duplicar esse edifício. Em vez de ser laje armada, vou botar laje protendida, tá? Eu vou clicar em OK, tá? O que que é interessante dessa forma, né? A gente consegue dessa forma, fazer várias cópias de projetos. Então se você tem um projeto que você vai fazer uma revisão para um cliente, vai alterar alguma coisa estruturalmente falando, é bom que você deixe as cópias anteriores, né, e vai fazendo revisões até você chegar num, vamos dizer assim, num nível ótimo, né, de consumo. A laje protegida então, pessoal, antes da gente começar a projetá-la, é importante que a gente altere algumas informações. Então, primeiramente, a gente tem que dizer para o TQS que esse projeto vai ser em concreto protegido. Segundo, a gente tem que dizer quais lajes são protegidas. E por último, a gente ainda tem que alterar alguns dos critérios no TQS, tá? Então vem aqui cobertura, vem aqui, perdão, eu estou na planta da laje protendida, vou lá em edifício e editar. Primeira coisa que a gente vai fazer é lá em pavimentos, eu vou dizer para o TQS qual pavimento vai ser calculado com proteção. Então na planta de cobertura, clico avançado, vou pedir aqui para ele calcular com proteção. Clicar em OK. Beleza? Outra coisa importante é lá em critérios, vamos lá em grelhas e vamos em deformação lenta. Essa deformação lenta, que é a fluência que a gente falou mais cedo, ele geralmente vem por default 2,5. Geralmente esse valor é praticado, tá? Mas ele varia muito com a umidade ambiental, né? Tipo de material, enfim, composição de cimento, slump, relação água e cimento. Então, tem várias coisas que são alteradas que você precisa estimular, estimar, né? Quando a gente vai fazer um projeto. Mas não é dessa ordem aqui. Vamos deixar, geralmente ele fica 2,5 para concreto armado.
Quando a gente vai projetar lajes em concreto protegido, esse fator tem que ser atribuído 1, tá? Isso aqui é muito importante. Por quê, né? Porque lá nas combinações do TQS, para laje protegida, combinação estado limite de serviço, combinação permanente, ele já multiplica por 2,5. Geralmente é 2,3, 2,4, vou mostrar para vocês. Vou clicar em fechar e salvar. Se a gente não altera essa deformação lenta, as nossas flashes vão ficar absurdas, né? E para mostrar para vocês, eu vou ver aqui em cargas, vamos lá, cargas, vamos aqui em combinações, editar regra de combinações. É importante falar isso para o aluno, né, porque às vezes ele não se entende. Então aqui, ó, lajes protendidas, tá? Temos aqui a combinação de flecha lenta, né, então combinação a longo prazo. Observe então que o peso próprio ele multiplica por 2,3. Cargas permanentes, 2. Acidentais, 1, porque não tem, né, a ação de fluência, né. Então é importante, né, a própria carga pretendida também é uma carga permanente, né. Então ele já bota esses valores aqui dentro, né, então tem que ter muito cuidado. Beleza? Uma vez que a gente fez isso, a última coisa antes de calcularmos a proteção é dizer quais lajes, né, vão ter aí, proteção. Vou clicar 2 vezes. Nesse caso aqui eu vou botar a proteção da extremidade da viga 1 até a extremidade do balanço. Então um aluno meu perguntou: "Professor, a gente pode botar só a proteção só numa laje?" Poder pode, né, mas você tem que ver o caráter prático disso, né, se é possível executar em obra, né, você faria aqui a ancoragem talvez, passiva aqui desse lado e a ancoragem ativa desse lado, né. Enfim, então é importante ver isso em termos executivos, né. Aqui eu vou usar, né, dos conceitos que a gente viu nessa aula de hoje para fazer uma proteção que vai dar o melhor resultado possível. Então vou botar nas 3. Vou ligar aqui o filtro, vou clicar numa laje, vou selecionar todas as lajes. Botão direito, propriedades, vou dizer que todas as lajes aqui vão ser detalhadas com proteção. Bacana? Vou clicar em OK, salvar o modelo, fechar, tá. Bom, com isso o TQS já está pronto para processar aí as lajes pretendidas. Vou fazer uma coisa antes para ele não pegar os processamentos de informações anteriores. Vou vir aqui em ferramentas, limpeza de arquivos, selecionar todo o prédio, selecionar tudo, limpar. Clicar em limpar, limpar de novo. Pronto. O TQS agora limpou todo o processamento anterior. A gente vai fazer exatamente os mesmos passos que nós fizemos para lajes em concreto armado. Vai ser a mesma coisa em concreto pretendido. Então, clico aqui em cobertura. Vamos lá em forma. Vou fazer a extração dos elementos de forma. Ele leu a geometria e as cargas do edifício. Vou lá em grelha. Vou pedir para ele fazer a geração do modelo. Calculou também. Extração da grelha. A grelha, logicamente, como a gente está usando um arquivo repetido, né? Ele vai estar usando a mesma configuração da nossa malha, né? Vou pedir agora para ele gerar os esforços pelo resolvedor TQS. E agora, se a gente for ver lá a combinação da grelha, né? Nada mudou, né? A gente tem ali os mesmos pesos próprios, né? Então tá lá, as mesmas cargas estão sendo atribuídas, né? Só que agora, se você observar, a gente vai ter mais combinações. Por quê, professor? Porque agora a gente botou a proteção. Então, em vez de a gente ter apenas 11 combinações, agora a gente tem as 19, né? E aí olha que interessante, né? Aqui ele aparece o hiperestático de proteção. São os momentos secundários, né, que são gerados devido ao efeito de proteção. Ele está zerado. Por quê? Porque a gente ainda não botou a proteção, tá? E se a gente botar aqui, por exemplo, a laje protendida, né, lenta, vai dar flecha parecida com aquela que a gente viu em concreto armado. Não dá exatamente parecido, porque você viu, né, que o peso próprio ele multiplicou por 2,3, né? Diferente daquele 2,5 que a gente havia calculado. Então, naturalmente, é um pouquinho menor, né? E tem outras combinações que a gente pode ver, né? Por exemplo, combinação frequente, né? Tá ali 5,42, né? Então, bem parecido com aquilo que a gente havia visto, né? No concreto armado. Os momentos fletores aqui são a mesma coisa. Vou botar aqui o peso próprio. Os momentos fletores, logicamente, não vão alterar, né? São iguais àqueles que a gente havia visto anteriormente, né? Com a mesma magnitude, inclusive. Bom, agora, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Vou fazer a transferência de esforço, só que para a laje protendida. Clico nele. É importante que o seu TQS tenha lajes protendidas, né? Se o seu módulo não tem a parte de proteção, logicamente isso daqui não vai funcionar, tá? Você pode pedir o TQS universitário, né?
Para a própria TQS, eles têm parcerias com universidades, só chamar lá a Luana, né? O TQS é importante nisso, né, pessoal? Não é para fazer propaganda não, mas é uma empresa muito boa, né? Então eles têm cursos, você pode fazer e pode estar entrando em contato com a sua por meio da sua instituição para que você tenha acesso, né? Então no CEUB, onde eu ministro, né, as aulas de graduação, nas cadeiras de estruturas, a gente tem lá todos os sistemas operacionais da TQS lá no nosso. A gente tem em torno de 200 licenças lá que a TQS nos gentilmente passou, né? Então é muito bom para dar aula, né, para a gente entender o comportamento, para ter aulas de concreto armado sobre isso. Tudo bem? Então basta você ver aí os sistemas disponíveis que você tem, você precisa ter pelo menos os de laje protendida, né? Tá? Então é importante que se tenha, beleza? A avaliação gratuita, se eu não me engano, né? Não sei se tem todos os recursos, mas a de estudante também é bem bacana, né? Só você entrar com o seu login, faz um login da estudante e você consegue entrar. Tá? Bom, vamos lá. Já transferimos para lajes protegidas. Perdão. E aqui você vai clicar em editar, editor de lajes protegidas. Aqui vai aparecer uma coisa muito semelhante àquela que a gente viu lá em lajes de concreto armado, com os mesmos esforços. Um pouquinho diferente, né, por causa dos coeficientes que a gente comentou, né? Mas as mesmas características. Aqui, qual que é a situação, pessoal? Primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, a gente tem que dizer para o TQS onde que vai estar as nossas cordoalhas, né, os nossos cabos. Então, existe um conceito muito simples que a gente vai usar aqui nessa nossa aula de hoje, chamada RPU. Significa Região de Proteção Uniforme, RPU. Né? Então, o que que a gente vai fazer, né? A gente tem aqui a seção transversal da laje, vista de ladinho aqui, que a gente viu que tem 50 centímetros, né? E eu peguei aqui uma faixa de 5 metros, então 500 centímetros. E aí, o que que eu vou fazer, né? Isso daqui é uma vista, né, em corte aqui, né? Só para vocês entenderem. Tudo bem? Isso é um corte. E o que que eu vou fazer, né? Nessa região maciça aqui de concreto, eu vou passar cabos em toda a extensão da laje. Isso daqui, eu vou passar eles todos iguais, com o mesmo traçado. Então, esta região toda aqui é uma região de proteção uniforme, que a gente vai chamar de RPU. Quando você está fazendo projetos de lajes, no geral, a gente passa várias RPUs. Né? Então, se você pega um projeto de uma laje lisa, né, protegida, vou fazer aqui um exemplo. Então, vamos supor que a gente tenha vários pilares. Pilar aqui, um 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 pilar ali. Então, eu posso passar aqui no meu desenho várias dessas faixas, né? Então, vou pegar e passar uma faixa daqui para cá, ó, e eu vou passar as mesmas características, né, de cabos aqui dentro. As mesmas excentricidades de cabo, etc. Tá? E eu posso fazer diferentes tipos de faixas. Posso passar faixas na vertical, na horizontal. Posso passar faixas que tenham um certo desvio, tá? Então isso é muito bacana, né, do TQS. Isso aqui tudo tem determinadas aplicações e finalidades, né? Tem muitos cursos, né? A TQS faz cursos disso, eu mesmo já fiz curso com o professor Reginaldo, fantástico, né? Curso de lajes protendidas e vigas protendidas, né? Tem lá, né? Você pode dar uma olhada depois, eu super aconselho fazer. Ele tem lá cursos, né? São cursos assim, EAD, presenciais. Estão tendo um agora, se eu não me engano, que é de lajes nervuradas, se eu não me engano. Vale super a pena. Só clicar, se informar, vale muito a pena. O curso fica disponível lá há mais de mês. Eles liberam as licenças, né? Você pode fazer perguntas em momento, na hora, né? Em momento real. Os professores são extremamente capacitados, né? Impressionante, né? O nível técnico que eles têm. Bom, mas voltando aqui, então o que que eu vou fazer? Só para facilitar isso e nosso trabalho aqui, vou passar aqui uma RPU, então vou criar aqui, vou botar os dados de uma RPU. É importante que seu ortogonal também esteja habilitado, né? Então, liguei o ortogonal, vou clicar aqui, dados de RPU. Eu vou medir a faixa de RPU. Você poderia só digitar ali o valor, quero 600 centímetros. Você poderia botar uma faixa, logicamente ela tem que caber dentro do seu modelo, né? E aqui, inserção, vou botar a inserção central, então, como se fosse botar uma viga, né? E ancoragem, vou botar a ancoragem ativa à esquerda. Né? Você poderia botar a ancoragem ativa à direita, então a proteção seria puxada aqui pela direita. Duplamente ativa, seria puxada de um lado e de outro. E alternada, né? Então, você puxa um cabo de um lado, um cabo de outro, né? Essa aqui é interessante para determinadas aplicações. Vou botar a ancoragem ativa à esquerda para facilitar.
Vou clicar aqui, criar RPU, vou clicar um botão médio de Maria, clica M, clica num ponto e em outro, ele vai puxar exatamente ali. Vou até a outra extremidade, Enter, e ele criou. Tá? Então, esse aqui que é uma RPU, ele botou a RPU número 1. É aqui que a gente vai dimensionar a nossa proteção. Né? Esse exemplo é um exemplo muito parecido com o exemplo do professor Reginaldo que ele fez no curso dele, né? Que eu estou adotando um modelo um pouco semelhante também no meu curso, né? Lá do CEUB, né? Para mostrar para os meus alunos. Esse vídeo, inclusive, é para auxiliá-los, né? Que eles vão fazer um projeto de conclusão aí de disciplina que vai usar isso, né? Então, é importante que vocês tenham esse vídeo. Né? Bom, então, basta clicar 2 vezes aqui na RPU e olha o que o TQS vai fazer, né? De imediato, o TQS já pré-dimensiona um traçado de cabo. Aqui é uma aba que tem muita informação. A gente estava na região de planta, ó, e aqui a gente está na elevação. Então, a gente pode fazer essa transição de uma aba para outra. Né? Se você tivesse mais RPU, você poderia botar, né, mais cabos, né, em determinadas regiões da nossa laje. Aqui eu só usei uma, né? E aqui é interessante. Por quê, professor? Tem muita informação aqui. A primeira delas, né, é, obviamente, o traçado do cabo. A gente tem aqui um perfil de cabo. Aqui, essa parte achurada, ela significa que é o piso, o assoalho da nossa laje. E essa outra parte aqui em cima é o topo da laje. Então, dessa altura até aqui, tem em torno de 50 centímetros. Aqui a região, essa setinha indica primeiro o apoio, que seria a viga. A setinha indica a região da operação de proteção. É aqui que vai ser a ancoragem ativa, onde eles vão puxar. Aqui é um outro apoio. E aqui a gente tem um outro apoio. E a bolinha significa ancoragem passiva, ou morta, que a gente chama. E aqui é um perfil, né, de cabo que ele propôs. Tudo bem? Cujas excentricidades máximas, né, não devem ultrapassar a armadura passiva aqui embaixo no assoalho, nem o cobrimento mínimo. Tá? E olha que interessante. Aqui do ladinho está escrito primeiro ARPU, o feixe, que seria para a gente aqui cabos, né? E aqui a quantidade de cordoalhos por cabo. Então ele está usando aqui 26 cabos com 2 cordoalhos. O diâmetro inicial é 12,7, espaçamento entre cabos 20, perda de 15%, a força de proteção final, né, ou no infinito, é de mais ou menos 12 toneladas, né, por cordoalho. O aço adotado é o CP190, o peristático ainda não foi calculado, e aqui tem outras informações referentes. Aqui é a forma como ele calcula o momento da proteção. E aqui, pessoal, a gente tem os momentos fletores. Perceba que o momento fletor da própria laje, que é aquele que a gente tinha visto, ó, ele já está ali discriminado, tudo bem? Então, esse momento fletor ali é o mesmo momento que aparece aqui, tá? Só que ele tem 3 escalas. Você tem aqui um valor de momento mínimo, um valor de momento máximo, um valor intermediário, né? Tudo bem? Então, bem parecido com aquele que a gente viu. E o que seria o verde? O verde, pessoal, ele é o momento fletor provocado pelo cabo, só que invertido, tá? O TQS ele faz essa inversão para fazer a facilitação da gente mostrar como que é a trajetória do cabo. Então, facilita. Tá? Aqui embaixo a gente tem aqui os momentos, né? O momento final, o momento cabo, tá? Que você consegue ver ali por ponto, né? Então, isso aqui é bem interessante. E aqui em cima a gente tem algumas edições que a gente pode fazer no traçado do cabo e a avaliação. Então, aqui são os esforços do momento quando a gente tem a combinação permanente. Mas a gente tem aqui o ato da pretensão, muda o diagrama do momento provocado pelo cabo, tem aqui a combinação frequente, o hiperestático, etc. Tá? Então, a gente consegue ver. E a gente também pode ver em termos de tensão. Ó, tá? Então, o que acontece? As tensões a gente tem, sempre avalia no concreto protendido as fibras inferiores, as tensões, e as tensões na fibra superior. Né? A gente tem aqui negativo, menos 24, porque é o máximo de compressão que o concreto permite, né? Normativamente falando, geralmente é 60% do FCK. Tá? Então, acho que o nosso FCK é de 40. Você pega o ponto 6, multiplica por 40, dá ali 24. Então, ele permite negativo, compressão. Positivo, né? É tração. Então, o concreto na fibra inferior ele não pode ultrapassar 24 MPa de compressão, senão a gente tem aí o esmagamento do concreto, né? Na verdade, não seria o esmagamento, mas é os intervalos limites, né? E a gente tem aqui zero, que seria a tração limite, né? Na fibra inferior.
obviamente para o ato da descompressão. Tem umas vezes que a gente aborda no concreto armado. Aqui é a mesma coisa, na fibra superior a gente tem o limite de compressão e o limite de tração. Essa linha em vermelho é a linha que está indicando as tensões ao longo do comprimento da nossa laje em relação ao traçado do cabo. Se a gente altera esse traçado do cabo, a gente altera o nível de tensão. Essa tensão está sendo calculada com aqueles momentos fletores das diferentes naturezas de ações e ao momento do cabo. Tudo bem? Então são combinações de ações. Se eu altero essas tensões para os tipos de combinação, então o ato da proteção, a gente tem uma tensão diferente. E aqui a gente também tem a combinação frequente. Tá? Então a gente pode ver em termos de tensão, posso ver aqui em termos de fissuração. Então, fissuração a gente sempre avalia em combinação frequente. Então, aqui a gente tem o limite da fissuração para essa determinada aplicação, 0,20 milímetro. E aqui ultrapassando, né, aquela região ali, a gente já vai comentar sobre ela. E aqui a gente consegue ver as armaduras passivas que eles são adicionadas ao concreto protendido. Né? Ele faz o cálculo da diferença da armadura ativa e pega aquela diferença e produz, né, o restante armadura passiva. Né? Estado limite último aí, quando a gente está estudando concreto protendido. E a gente ainda consegue ver o traçado de perdas, né, do cabo devido a essa determinada geometria, né. Então, o azul é o tempo zero, né, o magenta é o tempo infinito. A gente tem perdas imediatas, perdas progressivas. Para o sistema aqui de lajes protendidos do TQS, a gente só insere isso. É diferente daquele sistema do VPRO, né, que são vigas protendidas. Viga protendida, ele calcula as perdas ali de acordo com o traçado. Aqui não, a gente só informa. Tá bom? Bom, sabendo tudo disso, pessoal, coisas importantes que a gente precisa avaliar. Tensões. Observe aqui, primeiramente, o momento fletor do traçado do cabo, ele tem que ser muito parecido, né, ao momento fletor. Como assim, professor? Uma das técnicas que a gente utiliza para fazer o traçado geométrico do cabo é o que a gente chama de método gráfico, que é o que o TQS usa. Como assim? Então, a gente tem aqui o nosso diagrama do momento fletor, vamos fazer uma cópia dele aqui, para facilitar. Vamos fazer aqui. Acho que eu peguei tudo errado, vamos de novo. Pronto, excelente. Vamos fazer uma cópia dele. Vamos jogar aqui. Ótimo. Então, como que funciona o método gráfico? A gente tem o diagrama do momento fletor. Temos. A gente estima, né, inicialmente uma cordoalha, um tipo de aço, né, para a gente saber qual que seria a nossa força de proteção. As perdas iniciais e perdas progressivas, isso tudo a gente faz em primeira instância através de estimativa. Depois que a gente tem um traçado do cabo direitinho, a gente realmente avalia. Mas o método gráfico ele é muito simples. Por quê? Como ele funciona? A gente sabe que o momento solicitante, logicamente ele é calculado por análise estrutural, mas a gente quer que o momento solicitante ele seja equivalente, né, ao momento da proteção. E o momento da proteção é sempre a excentricidade do cabo, né, vezes a força de proteção. Essa a gente estima que seja constante, né? Então, se eu pego o momento solicitante e subtraio e divido pela força, então o momento solicitante dividido ali pela força vai me dar a excentricidade do cabo em relação ao apoio. Ou seja, né, com essa informação aqui eu consigo dizer que basicamente o traçado geométrico do cabo, a excentricidade, sempre vai variar de acordo com o momento fletor. Então é muito simples para a gente fazer um chute inicial, digamos assim, é fazer o traçado geométrico do cabo equivalente àquele do traçado do diagrama do momento fletor. Logicamente que essas quinas aqui, elas não existem, né? A gente tem que fazer transições suaves. Então, uma transição suave que a gente geralmente faz é essa daqui. Poderia ser, né? Tá? Então, esse traçado do diagrama do momento, ele nos dá basicamente a resposta das excentricidades. Se eu pego aqui o momento máximo, né, e eu divido ele pela força estimada por Cordoalho, eu consigo saber exatamente a excentricidade. Então, tem a excentricidade, essa. Tá? Então, é 1, é 2, é 3, é 4. Então, é assim que é feito. Né? É uma das formas da gente estar trabalhando. Ou seja, se a gente observa aqui,
o momento fletor provocado pelo cabo não está equiparado, né, naquela região de momento solicitante, olha que interessante. Por quê? Porque nesta região aqui a gente já havia visto, né, que a flecha vai dar para cima, né, vai haver uma tração na fibra superior, né, e compressão na fibra inferior. Então, se está dando compressão na fibra inferior e eu boto a cordoalha aqui embaixo, ela dá mais compressão na fibra inferior e, consequentemente, mais tração na fibra superior. E é por isso que as tensões estão estourando aqui em cima. Ué, professor, então o TQS ele fez esse traçado aqui, não foi assertivo? Nesta região, não. E é por isso que vem um trabalho do engenheiro para a gente alterar esse traçado. Tudo bem? Então, vou voltar lá para esforço. Uma das formas que a gente pode fazer isso, primeiro, é alterar a força de proteção. Então, alterar a quantidade de cordoalhas, o diâmetro do cabo, enfim. Ou a gente pode alterar a excentricidade, que é mais fácil. Então, eu vou alterar aqui as excentricidades de tal forma que esse momento do cabo tente se aproximar, né, tente se aderir o máximo possível ao momento do fletor. Tudo bem? Então, aqui, ó, excentricidade num ponto, exemplo. Eu posso pegar aqui a região de máximo e botar, eu quero essa excentricidade aqui, por exemplo, de 5, positivo. Ele sobe. Fez um pico, né, observe, ele fez um pico aqui no cabo, e logicamente tem um pico de momento. Se a gente olha as tensões, olha que interessante, né, ela volta, ó, tá. E o que que é interessante aqui, né, vou fazer agora uma transição suave, vou aqui botar a excentricidade em faixa, clicar sempre no ponto de cima para o ponto de baixo, vou adotar aqui, perdão, não é excentricidade faixa não, é transição parabólica. Então, a transição parabólica eu clico nela, de um ponto até o ponto mais alto até o ponto menor. Vou adotar aqui uma transição de 20%, exemplo. Ele faz aqui uma transição suavizada, ó. Faz a mesma coisa, o botão direito ele repete um de comando, daqui para cá. Transição suavizada de 20. Olha lá. Então agora a gente tem uma melhor aderência, ó, dos nossos diagramas de momento. Aqui eu também estou achando muito. Vou reduzir essa excentricidade aqui. Vou botar ela para, sei lá, 13, depois a gente avalia. Vou fazer uma transição parabólica daqui para cá, de 20% também. Mesma coisa daqui para cá, de 20% também. Bem? Então, ó, observe. Aqui é a mesma coisa, estou vendo uma quina aqui, eu não gostei muito dessa quina não. Vou fazer uma transição parabólica daqui até aqui, mas vou botar de 15%, tá? E aí a gente consegue pegar, ó. E aqui, né, provavelmente a excentricidade, né, foi máxima, mas a força não foi suficiente. Se nós vermos aqui o nível de tensão, ó, a gente ultrapassa as tensões aqui. Tá? Não é interessante. Aqui também, estamos ultrapassando um pouquinho. Então, se a gente já alterou o traçado do cabo, vou fazer uma alteração, ó, aqui também está dando uma coisa que não está legal não, vou fazer aqui uma transição parabólica, vou fazer aqui uma semiparábola desse ponto até esse. Pronto, ficou mais agradável assim. Vou fazer então o quê? Se a gente já alterou o traçado do cabo, e a gente não obteve os melhores esforços possíveis, eu vou fazer o quê? A ampliação da força na cordoalha. Então, aqui do ladinho eu vou clicar em dados de RPU, ele está usando aqui, ó, 26 cabos com 2 cordoalhas cada. Vou botar aqui o cabo de 15. A força de proteção naturalmente aumenta. A gente tem mais área de aço. Se a gente pegar 26 e multiplicar por 2, vai dar ali em torno de 52 cabos. 52 eu vou aumentar para 60. Então, vou botar aqui, por exemplo, 20 cabos com 3 cordoalhas cada. Vou clicar em OK. Tá? Observe, né? A gente conseguiu englobar praticamente todo o esforço. A gente vê agora em termos de tensão, ó, as tensões da combinação permanente foram quase praticamente todas respeitadas, né? Com exceção de alguns pontos aqui. Vamos olhar agora no ato da proteção para ver se a gente não estourou. O ato da proteção, se você observa, as tensões são um pouquinho diferentes. Por quê? Né? O ato da proteção é quando o concreto está sendo protegido em um momento antes de atingir 28 dias. Essa proteção pode acontecer 7, 14 dias depois da concretagem. Pode ser até 3. Em algumas fábricas de concretagem, até um dia. Né? Então, logicamente, o FCK está reduzido, é o que a gente chama de FCJ. Né? Então, nesse caso aqui, ele pode variar, né? Depende aí da data de proteção, a gente altera isso em critérios. Mas aqui provavelmente deve estar sendo protegido, né? Em torno aí de 3 dias. Né? E aqui o máximo de tração que pode ter, né, no ato da proteção. Pode permitir ele um pouquinho de tração. Se exceder, só botar armadura passiva. Bacana? Então, o ato está respeitado, combinação frequente também respeitada. Né? Bacana? Simples, né? Pô, professor, uma vez que a gente tem já o traçado, a força, a quantidade de cordoalhas, né? Como que a gente faz para analisar as flechas agora, né? Essa é a parte importante.
A gente agora vai sair da parte de esforços, vamos lá para a planta. Observe que a RPU ficou azulzinha, significa que ela já foi dimensionada. Se eu clico 2 vezes nela, eu já tenho aqui o traçado, né, final. É importante catalogar. Se você cataloga esse cabo, você pode estar utilizando esse mesmo traçado em outras RPUs se você desejar, tá? Outra coisa, se tem algum problema, por exemplo, vou botar aqui a excentricidade em faixa, vou botar aqui toda a excentricidade igual, que fique, por exemplo, menos 20, exemplo. Pronto, botei aqui um cabo que ele é retilíneo, ele é reto. Logicamente os esforços, né, dão um momento constante, logicamente as tensões ali vão estar com grande variação. Ah, não gostei do cabo que eu fiz, professor, como é que eu faço para voltar? Ctrl Z, se não voltar, você pode pedir ele recalcular o perfil, ele vai recalcular com base naquele primeiro inicial que o TQS fez, ou você pode importar aquele traçado que você já tinha catalogado, né, e ele volta naturalmente, né. Então isso é bem legal que o TQS faz, bem legal mesmo. Última coisa que eu esqueci de comentar é o seguinte, logicamente, pessoal, se aqui tem 50 centímetros, como é que aqui pode ter, né, 20 mais 10, 30 mais 35 metros, né? Ah, entendi, professor. Então esse traçado aqui, né, é um perfil que ele está em escalas diferentes. A escala vertical dele, logicamente, é diferente da escala horizontal. A gente faz isso porque para você não ficar trabalhando com um comprimento muito grande que às vezes não cabe na tela do computador, né? Então a gente faz aqui o tratamento de escalas diferentes. Bom, para concluir, vamos lá em planta. Vou pedir agora para ele calcular todos. Então, vou pedir para ele detalhar todos aqui. Ele vai fazer o quê? Ele vai pegar as RPUs e calcular. Ó. Deu um pouco de tração naquelas regiões que a gente havia visto, né? Posso aumentar um pouquinho ali o nível de tração para tensão para ficar ok. Né? E agora eu vou pedir para ele calcular no hiperestático. O que o TQS vai fazer agora? Vai pegar as informações de traçado geométrico, os momentos que os cabos provocam, e ele vai jogar dentro da nossa grelha. Com isso a gente consegue ver o resultado da proteção da nossa grelha. O TQS é fenomenal, pessoal. Eu amo esse programa, ele é muito bom de trabalhar. Lembrando que a carreira do projetista é isso, né? Tentativa e erro, avaliação, reavaliação, redimensionamento, né? A gente faz isso até a gente atingir um nível ótimo de segurança, né? E economia. Agora basta só clicar aqui em visualizar grelha. Olha que bacana. Só para a gente ter ciência, né, do que a gente que a gente tinha anteriormente, né? O peso próprio está provocando ali em torno de 5 centímetros máximo, né? Agora, se eu clicar aqui no hiperestático de tensão, que ele estava previamente zerado, você vai observar que ele dá um efeito contrário. Olha que bacana, né? Então, é muito nítido que a proteção, a ideia dela é causar um efeito contrário. Então, naquela laje que tinha descido com ação de peso próprio, ele subiu com a ação do cabo. Naquela que tinha subido, né, devido ao peso próprio, né, a cordoalha está fazendo com que que a laje desça. Então, o objetivo do concreto protegido não é basicamente é, não deixar que o concreto se deforme. Mas uma das formas que a gente utiliza para fazer o pré-dimensionamento desses cabos é tentar balancear 100% do peso próprio. Tá? Então aqui é nítido observar que eu não consegui, com a quantidade de cordoalhos que a gente usou, né, balancear 100% do peso próprio. Se eu fizer a diferença do peso próprio para o cabo, vai dar em torno ali de 1 centímetro. Né? Então a proteção não está balanceando 100%. Isso vai se refletir em flechas, né? Então a flecha máxima que a gente tinha obtido ali, acho que era 14 centímetros, eu acho, 13, não sei, no estado limite de serviço, né? Se a gente botar agora aquela combinação lenta, ó, que onde estava em torno de 13 centímetros foi para 2, né? Ou seja, se eu conseguir limitar um pouquinho mais, né, balancear um pouquinho mais o peso próprio, eu consigo uma resposta melhor. Vamos ver se a gente consegue zerar essa flecha. Vou fechar aqui, vou entrar nos dados da minha RPU novamente, vou agora aumentar um pouco mais as forças de proteção. Então, em vez de usar 60 cordoalhos, está por pouco, vou chutar aqui uns 25, deixa eu ver se vai. Bem, ó, agora a gente tem muita força de proteção nessas regiões aqui. Eu vou até abaixar um pouquinho elas, né, pra gente não dar um efeito ruim. Então aqui tá em 21, vamos abaixar para uns 17. Deixa eu ver o que vai dar aqui. Onde tá 5 aqui, eu vou botar para uns 2. E aqui onde tá 13, eu vou botar 7, por exemplo. É tudo tentativa e erro, tá, pessoal? Só para deixar bem claro. Fazer a transição parabólica daqui para cá. Vou botar 20%. Eu tinha botado 15% nessa, né? Transição parabólica daqui para cá. Vou botar 20%.
Tensão parabólica daqui para cá. Assim também, daqui para lá. 20% também. Deixa eu ver. As tensões estão um pouquinho ali acima, deixa eu ver se estourou alguma coisa, né? Os esforços. Tensão aqui tá ok, vamos ver um ato. Não estourou. Vamos ver combinação permanente, não estourou. Tem um pouquinho aqui de tração. Não, não tem tração. E aqui é frequente. Talvez a gente tenha eliminado até aquelas trações indesejadas. Vou voltar ali para a planta, vou salvar, pedir para ele detalhar todas de novo. Não teve problema nenhum, ó, nenhuma tensão foi excedida. Vou pedir ali para ele calcular o valor do hiperestático. Bom, vamos ver se a gente chegou exatamente no nível que a gente queria, né, de proteção. Talvez a gente tenha atingido o nível ótimo agora. Vamos ver, né, se não der e refazer de novo, enfim. Mas esse processo é um processo meio que interativo. Eu acho que ele fechou aqui minha laje sem que eu queira. Deixa eu ver o que que deu aqui. Minha pergunta tá aqui, deixa eu ver. Ele tá com o último traçado, 25/3, engraçado. Acho que ele deve ter fechado por algum motivo. Deixa eu calcular de novo aqui. Beleza, não deu problema. Pedi para ele dimensionar de novo o peristático, sim. Montando aqui os diagramas. Aparentemente foi ok. Ok, beleza. Vamos ver agora o visualizador de grelha. Ó, excelente. Né? Então a gente está aqui mais ou menos, ó, pessoal, com uma flecha de 1 centímetro. Ó. Foi ali no balanço, inclusive. Poderia só alterar ali um pouquinho o balanço, né? Talvez jogar a armadura um pouco para baixo. Né? E é isso. Né? Ou seja, aqueles 13 centímetros que a gente tinha em uma laje, uma deformação lenta com concreto, com concreto armado, no protendido eu estou conseguindo aqui no maior vão. Vamos ver aqui quanto que deu agora. Deu em torno de 0,8 centímetros, né? Então a gente tem 8 milímetros aí. Um barato, né? Ou seja, né? Isso aqui é a flecha a longo prazo. Vamos ver aqui a combinação frequente. O que vai estar dando aqui, né? Combinação frequente. A gente tem ali uma flecha menos de 1 centímetro. Né? Deixa eu ver quanto que está dando aqui. Está dando ali em torno de 0,8. Praticamente não alterou. Então, bacana, né? Então, esse aqui é um dos potenciais da proteção, pessoal. Então, em 20 metros ali, a gente está obtendo 8 milímetros, né? Até em 30 anos, né? Então, essa aqui seria uma forma. Para melhorar esse balanço ali, né? Como eu falei, né? Talvez seria legal jogar a armadura para cima, né? Naquela laje que estava ali também subindo um pouquinho, está praticamente zerado, então as flechas deram muito boas. Então, uma das técnicas que você poderia fazer, né, aqui, é botar esse cabo um pouquinho para baixo, né? Porque o diagrama ali, né, não está muito perfeito não, né? Mas poderia empurrar essa armadura um pouquinho para baixo aqui, ó, para ele dar um efeito contrário e subir um pouquinho. Né? Mas eu não vou entrar nesse mérito aqui nessa aula de hoje, não. Só para a gente ver agora, então, vou pedir para ele detalhar os cabos, para vocês verem, então, gerar todos. Ele gera aqui todos os cabos. Então, se eu não me engano, deixa eu ver aqui as distâncias que eles estão um para o outro. Ó, 20 centímetros, está ótimo. Né? Então, passaria aqui, né, esses 25 cabos, né, com 3 cordoalhos cada um. Né, uma coragem passiva aqui desse lado. Né? Vou pedir para ele salvar esse desenho. Como sendo, esse daqui seria o traçado horizontal. Né? Vou salvar ele aqui, arquivo, salvar dados, show. Agora eu vou fechar. Já tenho esse desenho aqui pronto. Né? Bacana. E por último, agora que eu tenho as informações da proteção, eu vou fazer duas coisas. Primeiro, vou pedir para ele fazer o desenho de elevação, vou clicar aqui em regular. Ele vai desenhar aqueles cabos, só que uma vista que a gente chama de traçado vertical. Ó. Então aqui ele também está numa escala diferente. Ó. A escala horizontal está 1 para 50, a vertical 1 para 20, né? Para a gente conseguir ver melhor. E aqui ele dando as distâncias, né, do assoalho. Então, desse ponto até aqui embaixo, são 25 centímetros. Esse ponto aqui está 22,9 do assoalho. E assim até essa intensidade máxima, que deu 4 aqui, 3,8, né, na verdade. E ali ele sobe para o apoio, né?
Então, se esse cabo ele fosse detalhado exatamente como o TQS tivesse feito, né, a gente teria um problema grande aí, né. Esse desenho você pode alterar, mudar informações, enfim, botar tabela, faz o que você quiser, né. É um desenho mesmo, né. Arquivo, vou salvar ele, fechar aqui, né, esse desenho já sai prontinho, ele editado. Penúltima coisa, vou pedir para ele gerar a tabela de cabos. Então aqui ele vai mostrar para a gente a quantidade de cabos que foi feito, a quantidade de cordoalhos por cabo, o comprimento deles, o comprimento total, as ancoragens, a quantidade, né, e o estiramento que a gente faz, né, o estiramento 200 milímetros, ele vai puxar 20 centímetros. Todos são CP 190, relaxação baixa, cabo 15/2, né, diâmetro 15/2. E aqui o peso total, muito legal, né. E por último, vem aqui, vou fazer a transferência para a armadura passiva. Então ele vai pegar aquela armadura ativa, né, jogar para laje em concreto armado, a armadura, edição de armadura rápida. E olha que bacana, né, os diagramas, ele vem um diagrama provocado pela proteção. Então aquele em torno de 50 toneladas metro ali, por metro de faixa, caiu para 17. Ou seja, a gente conseguiu balancear bastante. E agora se eu tiro e peço para ele mostrar as armaduras, vamos observar a diferença de armadura. Ó, armadura de 12 a cada 10, né. Ou seja, é uma armadura muito mais factível, né. Então eu tirei aqueles fios de 50 a cada 5, botei armadura de 12 a cada 10, né. Então logicamente isso aqui é uma coisa muito mais factível de ser construída em obra, né. Vamos ver aqui a armadura, negativa, né, vamos ver o que que vai dar agora também. A armadura negativa ali tinha dado, se eu não me engano, né, tinha dado acho que fio de 12 a cada 12, eu não lembro, ou fio de 16 a cada 12, não sei. Mas tá aqui pronto também. Então esse é um desenho que você pode brincar, ver depois, né, enfim, editar se quiser, né. Aí eu não vou entrar nesse mérito aqui não, mas era só para vocês verem, né, a diferença. Então pessoal, para fazer um grande resumo aqui dessa aula, né, o concreto protendido, ele está sendo, né, um dos elementos mais, que tem tido mais penetração de mercado. Ele tem aí, benefícios muito grandes, né, comparados ao concreto armado, né. Inclusive a gente nem compara, né, em termos de desempenho, o concreto protendido com o concreto armado. Que o concreto protendido, digamos assim, né, um competidor dele seria o aço, né, o aço estrutural, né. Então, hoje por causa disso, ele tem penetrado cada vez mais o mercado, existe uma tendência natural, né, dos projetistas trabalhando mais com ele, tanto é que a própria matéria de concreto protegido não tinha, né, antigamente na graduação, né, ela foi puxada para a graduação. E aí, em resumo, né, a gente saiu de um sistema de concreto armado que tinha flechas excessivas, armadura impraticável, né, e desempenho ele ruim, para um sistema de concreto protegido que a gente obteve, né, muito menos armadura passiva, logicamente tem muita mais armadura ativa, praticamente zeramos as flechas, né, tivemos aí em 20 metros de vão uma flecha de 0,8 centímetros, né, que são 8 milímetros, praticamente imperceptível a olho nu, né. E aí a gente também vai ter várias outras vantagens, né, porque esse material provavelmente não vai fissurar, ele vai ficar trabalhando com pressão ao longo da vida dele toda, né, e isso vai ser muito bom no quesito de durabilidade, né. Então é basicamente isso que eu queria mostrar para vocês hoje, espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Deixa aqui, quem quiser se inscrever no nosso canal, né, tem aí, né, é só me procurar yuri.bess, é Yuri Bess na verdade. Eu vou publicar esse vídeo hoje, né, para os meus alunos e eu vou liberar aqui no canal também para quem quiser ver, né. Agradeço aí a participação de todos, né, e bom dia a todos.